2013, um ano complicado para os Estados Unidos quando estamos falando de tornados. Um ano atípico, isso para se dizer o mínimo. Até metade do mês de maio, o país já havia experimentado uma série de atividades tornádicas intensas e um número considerável de tornados foi registrado, mas foi a partir desse mês que o ano atingiu um pico notável. Em 20 de maio, o estado de Oklahoma passaria pelo pior tornado que atingira o país desde 1999. Terror e destruição marcaram aquela data em um evento muito triste que ficou conhecido como o EF5 de 2013 de Moore. Você pode acessar o card para ver o vídeo completo que eu fiz sobre esse evento. Mas este não seria o fim do pesadelo para os moradores daquela região. A 40 km de Moore, apenas 11 dias após o desastre que ocorrera naquela cidade, um monstro de um tamanho nunca antes visto, completamente obscuro em chuva e completamente imprevisível, iria assolar as planícies mais uma vez e levar consigo a vida de 8 pessoas, incluindo 3 experientes caçadores de tempestade da equipe Twistex, incluindo o famoso Tim Samaras. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a infame história do tornado de El Reno de 2013, o tornado que entraria para a história como um dos mais fortes dos Estados Unidos. Um mix de imprevisibilidade, decisões ruins e uma força incomparável da natureza culminaram para que esse desastre ocorresse, principalmente para os caçadores de tempestade. Além de sua imprevisibilidade, esse foi o tornado mais largo já registrado, chegando a ter cerca de 4,2 km de diâmetro e chegou às velocidades de 504 km por hora, apenas um pouco abaixo do tornado de 1999 de Bridge Creek e Moore, que você também pode acessar o card para assistir o vídeo completo que eu fiz sobre esse evento. Pessoal, a quantidade de caçadores que estavam no local e a quantidade de conteúdo que você pode encontrar sobre esse evento na internet é enorme. Então eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para vocês entenderem mais ou menos a timeline desse evento conforme ele ia se desenrolando, de pontos de vista diferentes. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse evento aqui, que é bem fácil de se perder quando a gente tem tanto material disponível. Dito isso, sem mais delongas, vem comigo. Maio de 2013 gerou algumas das tempestades mais sinistras já vistas nas grandes planícies dos Estados Unidos em décadas. Este mês produziria 220 tornados por si só. O país vinha sendo atingido de fora a fora por tornados devastadores e intensos, com o estado de Oklahoma ficando quase sempre no centro de cada tempestade. Como eu havia comentado em outros vídeos, esse estado fica no coração de uma região que é chamada de Tornado Alley, ou Alameda dos Tornados. Este mês, então, produziria um total de 34 tornados violentos, incluindo o EF4 de Shawnee, que ocorreu no dia 19 de maio, e o EF5 de Moore, que ocorreu no dia seguinte, 20 de maio. Mas a atmosfera daquele local ainda não havia encerrado suas atividades. Ela ainda guardava seu último e mais forte tornado daquela temporada. E não só o mais forte daquela região, mas o mais forte do planeta. Pelo menos desde que a gente tem registros de tornados na nossa história. No final deste mês, o estado de Oklahoma ainda estava se recuperando dos tornados devastadores que ocorreram apenas alguns dias atrás, mas os meteorologistas continuavam monitorando, preocupados, outra configuração de tempestade que estava novamente sobre as grandes planícies dos Estados Unidos. No dia 24 de maio, era esperado que um sistema de baixa pressão fechado se deslocasse para o centro-oeste dos Estados Unidos. Além desse sistema de baixa pressão, um forte jato polar estava se deslocando das montanhas rochosas em direção às planícies do sul. A lateral sul dessa depressão apresentava um jato intenso na metade superior da troposfera, o qual iniciou um forte fluxo de ar quente e úmido vindo do sul. Uma umidade muito intensa estava se deslocando em direção às planícies. Nas altitudes médias da troposfera, ventos fortes do oeste estavam transportando uma camada de ar frio e seco sobre a camada de ar quente e úmido a leste. A sobreposição das duas massas de ar estava criando uma zona de ar altamente instável sobre as planícies do sul e do centro-oeste. As temperaturas variavam entre 20 e 30 graus Celsius. Os valores de CAP variavam entre 3.500 e 5.000, o que já ultrapassa o limite para ser considerado um valor de alta instabilidade. Também foi observado cisalhamento do vento nas planícies, com velocidades atingindo entre 80 e 100 km por hora. E o cisalhamento do vento é um desses fenômenos que sempre ocorre nesses tornados. Com todos esses ingredientes em jogo, nas primeiras horas do dia 31 de maio, os meteorologistas do Centro de Previsão de Tempestades emitiram um alerta de risco moderado, incluindo uma área com 15% de chance de gerar um tornado violento, a partir da categoria EF3. Um balão meteorológico foi lançado na atmosfera e retornou dados que confirmavam a suspeita dos meteorologistas para aquela tarde. A sondagem desse balão
então as 18Z, que se refere ao Tempo Universal Coordenado, ou UTC, apresentou o que é conhecido como uma sondagem de arma carregada, ou loaded gun, com taxas de resfriamento acentuadas na camada média e uma camada limite muito profunda e úmida. Esse termo loaded gun é usado para descrever uma sondagem que apresenta condições atmosféricas instáveis, que podem indicar a formação de tempestades severas, incluindo tornados. A arma carregada sugere que as condições estão prontas para disparar um evento meteorológico severo. Antes da gente prosseguir, eu queria falar brevemente aqui em relação aos caçadores de tempestade. Esse evento foi muito significativo para eles, já que muitos caçadores, meteorologistas profissionais, amadores, fotógrafos e entusiastas se deslocaram em peso para esse local. Pode parecer que é apenas um hobby perigoso, o que não deixa de ser verdade também, mas o trabalho dos caçadores, em especial na região da América do Norte, onde a frequência de tornados é muito maior do que qualquer outro lugar do mundo, tem um papel essencial para a evolução da meteorologia. Esse hobby ou profissão remota ao início do século XX, porém foi a partir dos anos 50 e 60 que ele começou a evoluir nos Estados Unidos. Mas foi nos anos 90, depois de filmes como Twister, que ele viu um crescimento considerável no interesse das pessoas em relação a esse assunto. Conforme a tecnologia ia avançando e ficando mais acessível, mais e mais pessoas iriam se interessando e colaborando, tanto para a parte científica quanto para o entretenimento, já que diversos programas de TV começaram a surgir em canais como The Weather Channel, Discovery Channel ou National Geographic. As medições realizadas por caçadores como Tim Samaras ou Josh Worman em eventos históricos de tornados nos ajudaram a descobrir como eles se formam, se comportam, suas velocidades. Hoje em dia é um hobby ou profissão para alguns, que é levado bem a sério. E não é apenas nos Estados Unidos que temos esses tipos de caçadores. Aqui no Brasil tem uma galera bem competente, mais pro sul do país, onde tem mais ocorrência de tempestades severas, que fazem um trabalho bem interessante. Eu vou deixar o link para alguns deles aí no comentário, para vocês darem uma força e seguirem eles se vocês puderem. Dito isso, eu queria ressaltar a importância que esses profissionais têm ao longo da história de observações de tornados. Eles foram essenciais para a gente entender melhor esse fenômeno. Voltando ao assunto, como eu havia dito anteriormente, e vocês puderam ver no vídeo passado, o estado de Oklahoma estava enfrentando um forte surto de tornados, com tornados violentíssimos. Pessoas daquele estado e caçadores vinham sofrendo com a destruição ininterrupta, cenários caóticos e trauma, causados por dezenas de tornados que estavam devastando aquele estado. Para os caçadores, eles vinham dirigindo centenas de quilômetros, muitas vezes sem dormir ou comer adequadamente, isso sem contar as cenas traumáticas que eles vinham presenciando. Eles estavam física e psicologicamente exaustos. Alguns desses caçadores recordam desse dia como um dia ameaçador do começo ao fim, e também havia uma sensação muito profunda de que algo ruim poderia ou iria acontecer. Na tarde daquele dia, tempestades começavam a se desenvolver no sudeste de Oklahoma. A maioria dos caçadores ali tomou a decisão de se posicionar a oeste da área metropolitana da cidade de Oklahoma, próxima à cidade de El Reno. Essa, na verdade, seria uma das melhores posições para se manter, segundo os caçadores, devido à configuração dessa tempestade e à forma como ela se desenvolvia. Às 3h30 daquela tarde, então, o Serviço Nacional de Meteorologia iria emitir um alerta chamado de PDS Tornado Watch, que é um tipo especial de alerta meteorológico emitido para indicar uma situação em que condições atmosféricas favoráveis estão presentes para a formação de tornados severos. O PDS é uma sigla que significa Particularly Dangerous Situation, situação particularmente perigosa, o que sinaliza uma ameaça mais grave do que um simples Tornado Watch. Às 4 da tarde, as tempestades então se moveriam para aquele local onde os caçadores estavam esperando. Elas rapidamente começariam a se rotacionar e se tornarem tornádicas. As condições estavam se intensificando para formar um tornado colossal. Pouco depois, às 5 da tarde, o Serviço Nacional de Meteorologia confirmou a presença de várias tempestades severas e a situação começou a se deteriorar rapidamente. Às 5h25, um alerta de tempestades severas foi emitido para as supercélulas se desenvolvendo a oeste de El Reno. Os caçadores a esse ponto já estavam se posicionando e muitos deles capturando ótimas imagens dessa tempestade. Big wall cloud just to our west. Wow. Whoa! Sounds like fireworks or something. Whoa! I got that one. Awesome.
awesome. Dentre eles, alguns famosos que estavam no local: Tim Samaras, líder da equipe Twistex, Reed Timmer, Skip Talbot. Ele tem uma análise completa desse evento, com cada posição de cada caçador, conforme o evento ia ocorrendo. Sean Casey, Pecos Hank. Esse último canal no YouTube dele é sensacional, eu recomendo. Todos eles notaram a rotação das nuvens naquela região e começaram a enxergar uma wall cloud, ou nuvem de parede, que é um sinal de que o tornado está prestes a descer das nuvens. Às 5h83, então, o Serviço Nacional de Meteorologia de Norman iria emitir o primeiro alerta de tornado daquele dia, emitido para o condado de Canadian, apenas 12 km de distância de El Reno. Pouco depois das 6 da tarde, aquela célula iria finalmente lançar uma nuvem funil que tocaria o solo. O infame tornado de El Reno de 2013 havia oficialmente nascido. Os caçadores então estavam se posicionando a sudeste daquela tempestade, que é geralmente a área mais segura que os caçadores podem se posicionar em caso eles precisem fazer uma fuga rápida. Isso se fosse uma tempestade, uma supercélula comum, como acontece na maioria dos tornados, que tem direções mais previsíveis. Às 6h04 então, vários caçadores estavam fazendo essas imagens de um tornado de vórtices múltiplos, e foi nesse momento que a gente teve a visão. O homem morto andando pôde ser notado nesse tornado aqui também. Se você não ouviu falar sobre essa lenda, eu sugiro que você assista meu vídeo falando sobre o tornado de Jarrell, onde eu conto um pouco sobre essa lenda indígena antiga. Esse tornado teve um formato muito peculiar, e os funis iam dançando em volta, o que causou essa impressão. Até mais forte do que o do tornado de Jarrell, porque lá era apenas uma foto, e aqui o vídeo a gente tem realmente a impressão de que são duas pernas se deslocando pelo local. Sinistro pra dizer o mínimo, né? E vocês lembram da lenda: se você avistou o homem morto andando, você está prestes a morrer. E aqueles caçadores, embora ainda estivessem numa distância relativamente segura, mal poderiam imaginar o que aquele tornado ainda lhes reservava para aquele dia. Esse é o sonho de um caçador de tornados, de estar numa posição privilegiada assistindo o tornado se desenvolver à distância e em campo aberto, onde provavelmente não causará tantos danos, mas, embora tenha começado como uma tempestade deslumbrante, a situação estava começando a mudar de figura. Um grupo da Tempest Tours estava observando o tornado e começou a notar que o tornado estava se dirigindo exatamente para a posição que eles estavam, e então o motorista imediatamente começou a buzinar e chamar todos para fugirem dali o mais rápido possível, uma vez que ele notou o risco que aquela posição lhes proporcionava. Yeah, get in now. Get in now. Yeah, we can't go around now. Shut that door. Em questão de tamanho, vale a gente notar o que os caçadores achavam que era o tornado. Na verdade, eram apenas os vórtices principais, mas o tamanho dele era muito maior. E o que eles achavam que era a wall cloud, ou nuvem de parede, na verdade era o tornado inteiro. Isso enganou alguns caçadores, pois os vórtices estavam girando dentro do eixo do tornado. Então, algumas vezes, eles causavam a impressão de estarem se deslocando na direção oeste para leste, que era a direção esperada para essa tempestade, mas na verdade ela estava vindo diretamente de encontro com eles, a apenas 3 minutos de distância, para ressaltar o quão perto eles estavam desse tornado. Por sorte, eles notaram esse movimento do tornado e foi a conta para eles conseguirem sair do local. Olha só o tamanho disso. Estava vindo exatamente para a posição daqueles caçadores. Dá aflição de ver. Neste ponto, o tornado estava a apenas 60 segundos da posição deles. Olha que ainda tem um povo lerdo lá para frente, isso é louco. Como a maioria dos caçadores estava a sul dessa tempestade, a movimentação peculiar desse tornado pegou todos eles desprevenidos, e eles acabaram se amontoando para fugir do local, vulneráveis. Isso causou um certo congestionamento, deixando todos em uma situação de risco. Já que essa temporada teve tornados muito fortes, todos tinham se dirigido para o local, na esperança de avistar algum deles, pois o local estava extremamente movimentado. E por isso a gente encontra tantos vídeos sobre esse evento na internet. Sério, esse é um dos que eu mais encontrei vídeo no YouTube. Parece que toda a comunidade de caçadores estava naquele local naquela tarde. A leste do tornado, por volta das 6h09, 2 caçadores, Brett Wright e Brandon Sullivan, estavam observando a apenas 2,5 km de distância. Parece bastante, mas quando a gente fala de tornado,
tornado não é muito longe não. Os movimentos erráticos desse tornado e seus subvórtices tornavam difícil prever sua direção, mas os dois acharam que ele estava se movendo do leste para o noroeste, indo diretamente para a localização deles, e, com base nisso, tomaram a decisão de se deslocarem rumo ao sul. Porém, esse é um tornado atípico e não era possível eles saberem que direção ele estava tomando. Então, a decisão deles de dirigir em direção sul foi uma péssima decisão. Eles se encontraram em uma situação terrível conforme os ventos daquele tornado se abatiam sobre seu veículo, tornando praticamente impossível de dirigir, já que o carro estava quase levantando do chão e não conseguia ultrapassar os 60 km por hora de velocidade. Destroços voavam em todas as direções e a visibilidade foi drasticamente reduzida. Olha a cara de cagaço dos caras dentro do carro. Eles, por sorte, conseguiram sair do flanco dos ventos daquele tornado com o seu carro bastante avariado, mas ainda funcionando pelo menos, né? Nesse momento, a equipe Twistex, liderada pelo Tim Samaras, estava a 1,5 km ao norte daquela posição e decidiram realizar uma curva ao leste para tentar ficar à frente daquela tempestade. A ideia era contorná-lo para ficar diretamente no caminho do tornado. A imagem que eles tiveram não era mais de uma dança de vários funis, mas agora de um enorme moed. Um tornado que tem mais largura do que altura, cobrindo quase toda a visão deles. Isso não quer dizer que aqueles funis que eu mencionei anteriormente não estavam ali, mas os múltiplos vórtices estão escondidos dentro do funil principal desse tornado, além de estarem envoltos em uma camada de chuva, poeira e destroços, o que dificultava ainda mais a visão daqueles que estavam ali. A esse ponto, a única forma de notar esses funis seria estando dentro do raio de rotação daquela tempestade, ou utilizando um radar Doppler móvel, que era exatamente o que o time da Rexpool estava fazendo a oeste daquela tempestade. O que eles notaram era estarrecedor. A maioria das supercélulas apresenta um padrão de radar que é conhecido como eco em forma de gancho, ou hook echo, bem definido e que foca geralmente em um único ponto de instabilidade, indicando o centro de rotação do mesociclone e possivelmente o desenvolvimento de um tornado. O que foi observado aqui é que o padrão era tão grande que existiam diversas áreas de rotação dentro de um mesmo mesociclone, como se fosse uma aberração. As velocidades dos ventos e esse padrão errático de movimentação do tornado eram alarmantes para os meteorologistas que estavam monitorando essa tempestade. A menos de 1 km de distância da equipe Twistex estava o time Dominator, do Reed Timmer. Eles estavam seguindo a mesma direção da Twistex. Ray Bohack, um dos cinegrafistas do Dominator, estava registrando essas imagens a bordo de um dos 3 carros que integravam aquela equipe. Nessas imagens dá para você ter uma ideia do que eles estavam encarando. O enorme tornado Wedge pôde ser visto cobrindo todo o campo de visão lateral deles, com o carro da equipe Twistex logo à frente, bem ao lado do tornado. Eles ainda não sabiam, mas estavam em uma posição extremamente vulnerável. O radar Doppler móvel então iria registrar outros subvórtices circulando a região do aeroporto de El Reno. Esse funil passa raspando por trás do time da Dominator, quando de repente outro subvórtice surge no extremo sudeste desse tornado. Dentro dessa tempestade foi observado 3 ou mais funis circulando entre si por volta do tornado principal. O time do radar Doppler móvel percebe que a formação desses funis causam comportamentos extremamente imprevisíveis. O Edge então seria puxado por esses múltiplos vórtices em direção norte, por cima da estrada Reno, que era uma estrada de terra onde se encontravam as equipes Twistex e Dominator. Enquanto os caçadores continuavam se deslocando a leste, Paul Samaras, filho do Tim Samaras, que estava junto com o carro da Twistex, iria registrando as imagens conforme o tornado ia chegando cada vez mais próximo deles. Carl Young, o terceiro membro da Twistex, insistiu para que eles seguissem o curso atual e tentassem ultrapassar o tornado. Mas Tim percebe que algo está errado. Conforme o enorme tornado Wedge ia se virando em direção norte e se aproximando, os destroços começaram a ser atirados contra o carro. Eles então viraram em direção norte na rua Reformatory, dirigindo e lutando contra ventos de aproximadamente 110 km por hora que estavam alimentando aquele tornado. Próximo da localização deles, ainda na estrada Reno, um civil, Richard Henderson, estava se deslocando por aquela estrada, um pouco à frente da Twistex. Ele havia observado o tornado se formando 10 minutos atrás, onde tirou uma foto do retrovisor para enviar para um amigo, antes que ele pudesse realizar uma ligação. O amigo dele demonstrou preocupação com esse relato e recomendaria que ele saísse dali imediatamente. Mas Richard continuou seguindo aquele caminho, o que se tornaria uma péssima decisão para aquele rapaz. Conforme o tornado ia se curvando ao norte, Richard continuou seguindo em direção leste pela estrada Reno. Como a movimentação do tornado continuava se dirigindo para o norte, tanto Richard quanto o Twistex estavam diretamente no caminho do tornado. Embora a equipe Twistex esteja também se deslocando naquela direção, o que eles iriam realizar depois é o que iria selar o destino deles para sempre.
Por um milagre, o tornado realizou um loop, algo que é extremamente raro de acontecer, como eu mencionei no vídeo do EF5 de Moore de 2013, que isso ocorre quando geralmente acontece um fenômeno chamado de oclusão e ele falha e o tornado acaba se estacionando, rotacionando em cima do próprio eixo e então se dirigindo na direção oposta. Como se não bastasse ser um fenômeno extremamente raro, esse tornado iria realizar pelo menos 3 loops durante a sua atividade. Com essa virada brusca, o time da Twistex pôde escapar ao norte, onde posteriormente eles iriam virar em direção oeste para a rua 10th Street, para realizar uma tentativa de interceptação desse tornado. Com aquele monstruoso tornado se desviando levemente ao leste, ele também mudaria sua velocidade de deslocamento, onde passou de 30 para 80 km por hora. Inúmeros caçadores que se encontravam a leste daquele tornado agora estavam em uma situação de extremo perigo, uma situação possivelmente letal, pois essa alteração iria pegar todo mundo desprevenido à medida que centenas de caçadores se encontravam engarrafados naquele local. Um desses caçadores, Skip Talbot, estava preso ali com um grupo de caçadores, observando a tempestade se aproximar. Eles estavam próximos ao cruzamento entre a rua Country Club Road e 15th Street. O tornado, naquele momento, estava completamente envolto em uma chuva pesada, o que escondia sua verdadeira aparência. Aqueles funis se aproximavam ocultos aos olhos das pessoas que estavam presas ali. O grupo de caçadores que estavam naquele local continuou aguardando contato visual sem sucesso, já que o tornado estava ainda a 3 km de distância do local. Skip Talbot notou então algo peculiar para aquela tempestade. A cortina de chuva que estava à frente da tempestade se deslocou com crescente intensidade da esquerda para a direita. Isso indicava que os ventos deveriam estar passando dos 160 km de velocidade naquele local. Isso causou uma epifania nele. Toda a região da chuva é o tornado. Toda a área da tempestade estava rotacionando. O grupo então tomou a decisão correta de se deslocar imediatamente em direção leste pela 15th Street, todos se amontoando e escapando da forma que fosse possível daquele local, correndo por suas vidas. No entanto, nem todos que estavam ali eram caçadores. Um morador local, Billy O'Neill, e seu afilhado José Bonilla estavam observando enquanto o tornado se aproximava. José gritou para que eles buscassem abrigo no porão da fazenda vizinha, mas Billy era muito claustrofóbico e então eles decidiram tentar fugir do tornado com o seu carro. Uma péssima decisão. Eles dirigiram em direção sul pela 15th Street, onde eles avistaram os caçadores fugindo do tornado que se aproximava. Ele acenou para os carros que estavam passando, tentando conseguir uma brecha, e quando finalmente o último chegou, ele pôde então fazer a curva e entrar na 15th Street. Mas o tornado estava se deslocando rápido demais, e eles já haviam perdido muito tempo esperando para que todos os carros passassem. À frente deles estava uma caminhonete que havia feito uma curva em direção sul para uma estrada de terra. Nessa caminhonete estava o motorista Dustin Heath Bridges e o passageiro Wyatt Minman, que foram pegos pela tempestade enquanto estavam viajando para a cidade vizinha chamada de Yukon. Billy O'Neill então segue os dois e joga seu carro em direção a uma vala, numa tentativa desesperada de sair do caminho do tornado, mas era tarde demais. José Bonilla se recorda de que os fios de alta tensão caíram sobre a caminhonete na frente deles, que bloqueou o caminho e os deixou encurralados, apenas aguardando enquanto o tornado os atingia. Todos os vidros explodiram e os carros saíram rolando. É como se tudo estivesse em câmera lenta. Os carros rolaram pelo menos uns 130 metros antes que eles caíssem de ponta cabeça em uma estrada completamente diferente. José Bonilla escalou para fora do carro em destroços e ouviu gritos vindos da caminhonete. Ele correu para encontrar Dustin Bridges pendurado na porta, preso pelo seu cinto de segurança, e o passageiro Wyatt Minman caído com uma perna quebrada. Ambos estão incapacitados de ajudar José. Então ele voltou correndo para seu carro, apenas para encontrar seu padrasto já sem vida no banco do motorista. José então pegou um pedaço de vidro e correu para ajudar a soltar o motorista da caminhonete de seu cinto. Porém, quando os paramédicos chegaram posteriormente, ele já havia deixado de responder. Billy O'Neill e Dustin Heath Bridges foram declarados mortos no local. Eles seriam as duas primeiras vítimas desse tornado. A 1,5 km de distância do tornado, na estrada Reno, havia uma outra fila de carros de caçadores fugindo do local. A última pessoa que estava nessa fila era o caçador Richard Henderson, o caçador amador que eu mencionei anteriormente. Henderson conseguiu avançar conforme o tornado fazia aquele loop anteriormente, mas agora estava voltando com tudo para a posição que ele estava. Agora, todos os caçadores estavam se amontoando no cruzamento entre a estrada Reno e a autoestrada 81, uma grande rodovia que ligava de norte a sul no estado de Oklahoma. Aqui muitos caçadores tomariam uma decisão que ou os salvariam
ou os colocariam diretamente no caminho daquele tornado. Uma decisão de vida ou morte, mas que eles não tinham como saber. É quase uma roleta russa. A maioria deles tomariam duas decisões: continuar fugindo pelo leste, ou seja, seguindo reto para aquela estrada de terra, ou virar ao sul na autoestrada 81 e tentar atravessar a frente do tornado o mais rápido que puder, antes que ele os atingisse. Skip Talbot e Richard Henderson decidiram continuar fugindo pela estrada de terra em direção leste. Ao mesmo tempo, a meio quilômetro de distância deles, um grupo de caçadores do The Weather Channel está prestes a tomar uma decisão equivocada, que poderia ter custado a vida de todos que estavam ali. O time de caçadores do The Weather Channel é composto de 3 veículos, no qual o veículo principal é dirigido pelo meteorologista Kevin Parrish, seguido pelo carro do meteorologista e apresentador Mike Betts, com seu carro apelidado de Bettsmobile. O produtor de Mike Betts, Austin Anderson, e o cameraman Brad Reynolds também o acompanhavam no Bettsmobile. O comboio parou a norte da estrada Reno para que Betts pudesse entrar ao vivo cobrindo essa tempestade, conforme ela vinha do sentido sudoeste. All right, that's Simon Brewer, one of the storm riders, and I think we're trying to get a hold of Mike Bettis. He's out there in the field. I believe this is the Mike shot here. That's the tornado hunt team. Hey, Mike, I think he's just now Well, he's plugging got a in. tornado behind him. Yeah, Mike, can you hear us? Guys, that's it. Right there. There's the tornado. We are just north of Union City, south of El Reno, south of I-40. Cops have blocked off 81 at this point and not letting traffic go southbound because the path of the tornado could come right over top of Union City or pass very close to it. Look at that monster. This is a huge tornado. If you live in Union City, south of El Reno, you have to take shelter. We may actually quickly try to get in our cars and get south of this. That'd be the safest place to do that. I think we have to go now in order to stay ahead of this and not get run over by it. So guys, I think we're gonna get back in our cars. We're gonna try to keep our cameras on top of this and we're gonna roll just to stay safe, okay? We'll be back with you in just a minute, but huge, violent tornado right now approaching Union City, south of El Reno, Oklahoma. Dirigir em direção sul parecia ser a ideia mais razoável, já que ao norte e oeste granizos gigantescos estavam castigando aquela região. Sem contar que a possível direção que o tornado estava tomando indicava que eles seriam diretamente atingidos ao leste. Se dirigir ao sul, então, seria uma opção mais sedutora, ainda mais quando havia um pequeno vislumbre do céu limpo e claro naquela região. Infelizmente, as aparências daquele tornado escondiam os perigos que causavam para aquele caminho. Era impossível de adivinhar o que aconteceria. O tornado era tão largo e tão difícil de se identificar, e ele também parecia não se mover. Que vocês sabem, né? Tem aquela regra clássica dos tornados, de que se você avistou um tornado e ele parece não estar se movendo em nenhuma direção, é que ele está vindo diretamente para a sua direção. Essa ilusão fez com que o grupo do The Weather Channel tivesse a impressão de que o tornado estava indo diretamente para eles, na posição leste, o que fez eles decidirem se deslocar para a direção sul, ao invés de manter aquela posição, o que seria o melhor nesse caso. Gente, eu sei que é meio confuso isso aqui, mas esse é um tornado confuso também, e aqui no Brasil a gente não é muito acostumado em seguir as direções usando pontos cardeais em norte, sul, leste e oeste, mas eu espero estar ilustrando bem para vocês terem uma noção do que aconteceu. Neste ponto, o tornado já estava se deslocando a uma velocidade de aproximadamente 90 km por hora. Mas além disso, ele não só está se deslocando, como também está rapidamente aumentando em diâmetro, mais rápido do que qualquer outro tornado na história. Em menos de um minuto, o tornado passou de 1,6 para 3,2 km de largura. Ele dobrou de tamanho. E isso significa que, dado o deslocamento e a expansão em diâmetro, somando-se as duas velocidades, o tornado agora estava atingindo a autoestrada 81 a 130 km por hora. Conforme o comboio ia se dirigindo ao sul, eles rapidamente perceberiam seus erros. As chuvas deram uma breve trégua em sua posição e eles puderam ver o núcleo daquele tornado e seus multivórtices dançando em volta. Uma visão aterrorizante. Vocês lembram do Homem Morto andando, né? Bom, eles estavam praticamente junto do Homem Morto. O funil era menor em tamanho agora, mas a contração do núcleo, na verdade, tornou os ventos mais fortes. Imagens aéreas após o tornado mostram a destruição que o tornado estava criando naquele momento. Mas mesmo que o funil esteja a quase 1 km de distância, o campo de vento estava começando a cruzar a rodovia à frente deles. Eles aceleraram, andando agora para o sul a 110 km por hora, mas ainda assim, o tornado ainda estava alcançando eles. O meteorologista Kevin Parrish assiste enquanto vários vórtices múltiplos se desenrolam perante a eles. Esse tornado agora estava a menos de 300 metros da localização deles e os picos dos ventos dentro do vórtice principal estavam chegando a quase 200 km por hora. Foi então que o carro deles foi atingido.
Everybody duck, go, go, go. Just keep going if you can. Keep going if you can. Everybody duck down. Everybody duck down. Esse vídeo é surreal. Eu queria encontrar ele com melhor qualidade, mas infelizmente não consegui. Os caras continuaram filmando enquanto os ventos literalmente explodiram as janelas do carro. Aqui na frente dá pra ver o carro que liderava o comboio se jogando em uma vala, uma vez que ele percebeu que o tornado iria atingir em cheio. Mike Betts estava filmando no banco de trás quando o veículo, o Batmobile, foi suspenso no ar e caiu a metros ali. A câmera dele caiu no pasto e continuou gravando enquanto a picape ia rolando, com as 3 pessoas ainda presas dentro do carro. Embora eles tenham passado por esse trauma, felizmente e milagrosamente também, né? Eles saíram com apenas alguns arranhões, mas essa história poderia ter tido um desfecho muito pior, como é o caso que a gente vai ver daqui a pouco. The powerful EF3 tornado, with winds approaching 300 miles per hour, quickly grows to a staggering 2.6 miles wide and is heading right at Bettis and his team. I think we have to go now in order to stay ahead of this and not get run over by... And new funnel clouds keep forming, increasing the tornado's size. Huge, violent tornado right now approaching Union City, south of El Reno, Oklahoma. They quickly get into their car and speed south, but they are too late. The tornado is bearing down. Go, go, go. Just keep going if you can. And there was a moment where once it got to kind of the left side of our vehicle, then I realized we were going to be hit. And then you just feel this really sudden, violent wind hit you. Hold on, brothers. Hold on. Everybody duck, go, go, go. Just keep going if you can. Keep going if you can. Everybody duck down. Everybody duck down. And then I just remember tumbling, violently smashing into the ground over and over and over again. You know, and I remember being weightless at one point and floating. And then I remember thinking to myself, I have to prepare for a hard landing. And next thing you know, boom, and we hit. We land wheel side down. And I thought to myself, oh my God, I'm alive. I could not believe it. I thought I was dead. A norte daquela posição, ainda na estrada Reno, um outro grupo, liderado por Randy Walton, estava tentando se desvencilhar do engarrafamento de caçadores no local. Este grupo estava 30 segundos à frente do caçador Richard Henderson, mas ao invés de continuar seguindo naquela estrada a leste, eles decidiram subir em direção norte. Quase um minuto após, eles se aproximavam do cruzamento entre a Autoestrada 81 e uma outra rua chamada Router Road. E exatamente nesse momento, a equipe Twistex estava se aproximando da Autoestrada 81. Nem a Twistex ou o Henderson tinham noção do quão rápidos estavam os ventos naquele momento, ou o quanto o tornado havia expandido em diâmetro. Eles pararam logo atrás do carro do caçador Dan Robinson. Ele tinha várias câmeras instaladas em seu carro que gravaram o carro da Twistex conforme eles iam se deslocando pela caçada. Então Dan Robinson vê o tornado cruzando a rodovia e decide continuar em direção leste na Router Road, seguido pelo carro da equipe Twistex. O caçador Randy Walton registra as imagens deles cruzando a rodovia, um Toyota Yaris que pertencia a Dan Robinson e um Chevrolet Cobalt branco, que era da equipe Twistex. Walton e seu grupo não faziam ideia de que estavam gravando os últimos momentos de vida da equipe Twistex. Ele também decide segui-los através da Router Road, mas logo após isso, eles decidem dar a volta, uma decisão que com certeza salvou a vida deles. Mas os outros 2 carros continuaram seguindo na direção sul. Enquanto isso, Richard Henderson ainda estava preso no engarrafamento de caçadores na estrada Reno. Depois que o tornado havia atingido a equipe de TV do The Weather Channel, o tornado iria novamente fazer algo que os caçadores não previam. Ele estava se deslocando em direção norte. A chuva pesada estava aumentando a lentidão daquele engarrafamento, assim como também estava ocultando a visão do tornado que se aproximava rapidamente daquele local. Até onde ele sabia, o tornado estava a pelo menos mais de 1 quilômetro de distância a sul de sua localização, onde ele o viu pela última vez. Mas em um instante, os ventos começaram a rugir ao seu lado e os destroços vieram instantaneamente retalhando seu veículo. Ele sequer teve tempo de reação para fazer qualquer coisa. O amigo de Richard, que estava na ligação com ele, disse que começou a ouvir barulhos muito altos de pancadas e vidro quebrando. Então a ligação repentinamente ficou muda e caiu. Emily Sutton, uma caçadora que estava a alguns metros de Dan Robinson, consegue registrar o núcleo daquele tornado se revelando novamente. Ele agora tem uma aparência em forma de chaminé ou de tubo, que é o que os caçadores também chamam de stovepipe shape.
Esse funil tinha aproximadamente uns 220 metros em sua base. Porém, o diâmetro total do tornado ainda estava crescendo e muitos caçadores não conseguiam visualizar isso, incluindo a equipe Twistex. A chuva forte ao sul simplesmente ocultava o tornado e era impossível saber em que direção ele se deslocava. Então, eles apenas poderiam deduzir que ele continuava se deslocando em direção leste. Tim Samaras está tentando compreender a movimentação daquele tornado, porém a chuva era pesada e era difícil de entender sua localização e velocidade. O carro de Dan Robinson estava bem à frente deles. O ar por volta da região onde ele estava era estranhamente calmo, segundo ele, e faixas de chuva e de vento começavam a se abater naquela estrada em que ambos estavam seguindo. Ele olha para trás e vê aquela enorme massa negra de chuva onde o funil começou a se revelar brevemente. Naquela altura, o tornado estava a apenas 90 segundos de distância deles. A câmera traseira do carro de Dan Robinson continuava registrando o Cobalt branco seguindo atrás dele. O carro da Twistex, pouco mais fraco do que o de Dan Robinson, não conseguia acompanhá-lo e foi ficando cada vez mais para trás, até que então sumiu da vista dele. Mal sabia ele que naquele momento os membros da equipe Twistex haviam sido atingidos e haviam falecido no local. Less than a half mile behind Robinson, a powerful subvortex is swinging northwest toward Reuter. In the direct path, the Twistex crew is riding out the storm alongside the road near a creek. The vortex briefly stalls over their Chevy Cobalt. It tumbles over 5 times. Ele mesmo mal conseguiu escapar daquela tempestade, por muito pouco. Aquela parede de nuvens havia simplesmente engolido toda aquela estrada. Próximo dali, uma policial rodoviária de Oklahoma chamada Betsy Randolph, que observava a tempestade, ouviu algo estarrecedor vindo do seu rádio. Ela captou gritos de agonia e ouviu a seguinte frase sendo repetida: "Nós vamos morrer." E a transmissão simplesmente silenciou após isso. Até hoje, acredita-se que esse áudio foi transmitido pelo carro da equipe do Twistex em seus momentos finais, quando o tornado havia pegado e eles estavam em pleno ar quando eles emitiram esse áudio. Sinistra essa história. Naquela altura que o tornado tinha acabado de atingir a Twistex e o Dan Robinson conseguiu escapar à frente dele, ele tinha atingido seu pico de tamanho, chegando a impressionantes 4,1 km de largura, um recorde como o tornado mais largo do planeta. Foi nesse momento também que a chuva deu uma trégua e foi possível avistar aquele monstruoso mecanismo em funcionamento. Enormes subvórtices se entrelaçavam em velocidades impressionantes. Dan Robinson então decidiu parar para fazer imagens do tornado, pouco à frente de onde a equipe Twistex havia sido atingida. Ele saiu do carro e em certo momento os ventos ficaram tão fortes novamente que ele foi obrigado a se jogar em uma vala para poder escapar. As câmeras em seu carro captavam enquanto as janelas eram destruídas até que Robinson pôde voltar correndo para sair dali. Ele foi extremamente sortudo. O radar Doppler móvel, que eu mencionei anteriormente, agora tinha parado em paralelo ao tornado na Autoestrada 40 e realizou a medição de velocidade dos ventos naquele momento, que chegaram a também impressionantes 504 km por hora, o segundo mais rápido, ficando apenas atrás do tornado de Bridge Creek e Moore de 1999, que você também pode conferir aí no card acima do vídeo completo que eu fiz sobre esse evento. Em minutos, esse tornado chegou perto ou bateu algum recorde dentro do registro de tornados que nós temos atualmente. Ou, se não tinha batido, tinha chegado muito próximo. Conforme o tornado continuava se deslocando em direção noroeste, ele forçou os meteorologistas do radar móvel a fugirem em direção leste na Autoestrada 40, e foi nesse momento que eles perceberam a magnitude do desastre que estava prestes a se desencadear. A Autoestrada 40 é uma autoestrada muito movimentada e estava cheia de civis e caçadores de tempestades, e também era o local que estava o caminho exato daquele tornado. Pior ainda, essa tempestade estava se voltando em direção da área metropolitana da cidade de Oklahoma, onde então o desastre seria completo. O pânico tomou conta daquela região. Mal tinham acabado de se recuperar de um golpe cruel na cidade de Moore, o EF5 que havia atingido alguns dias antes, e já estavam tendo que lidar com mais outro tornado monstruoso se dirigindo para aquela região. 2013 de fato foi um ano que não foi nada fácil para quem morava ali. E esse pânico geral conseguiu piorar ainda mais a situação nas estradas, já que milhares de pessoas quiseram fugir da região e acabaram congestionando tudo. Isso foi de fato uma orientação que os meteorologistas das TVs locais orientaram: fugir da tempestade em direção sul, mas foi um erro gravíssimo, já que a área já estaria congestionada e agora estava completamente paralisada.
Milhares de pessoas estavam agora presas, travadas no caminho desse enorme tornado. Seu movimento errático e imprevisível deixava os apresentadores sem nenhuma ideia de como ele poderia se comportar em seguida. Se ele continuasse em direção leste, iria atingir diretamente toda a extensão da Interestadual 40, e milhares de pessoas provavelmente morreriam ali. E o tornado estava novamente envolto em chuva. Conforme ele se aproximava da Interestadual 40, seus subvórtices iam rasgando o solo em volta da circulação principal, e uma vizinhança seria atingida nesse local. Por sorte, como os vórtices menores eram muito rápidos, os danos naquele local foram bem reduzidos. Conforme ele ia cruzando a Interestadual 40, ele realizaria seu terceiro e último loop antes de seguir em direção leste, perfeitamente alinhado com aquela rodovia. Agora, milhares de carros e estruturas estavam diretamente em seu caminho. Vários caminhões de carga de 18 rodas foram tombados aqui nesse local. Outros carros também foram lançados no ar e rolados para fora daquela estrada. Felizmente, a maioria dos que estavam ali conseguiram se salvar, mas essa sorte não iria durar por muito tempo. Maria Martin, seu marido e 3 crianças estavam com sua minivan estacionados no acostamento daquela estrada, esperando que o tornado fosse passar e poupá-los. Porém, o impacto foi direto, e no final restaram apenas seu marido e 2 crianças ainda dentro do carro, machucados, mas vivos. Maria foi lançada para fora do carro com seu pequeno bebê, e eles não resistiram aos ferimentos. Bem na hora que o centro daquele tornado começou a atingir a autoestrada, um milagre parece ter ocorrido. A circulação foi subitamente ficando mais bagunçada e rapidamente se enfraquecendo, até que, em segundos, aquele monstruoso tornado se dissipou por completo. Conforme aquela tempestade se dissipava, caçadores e resgates começaram a agir para auxiliar a todos que estiveram no caminho daquele tornado. Felizmente, nenhuma estrutura sofreu o impacto direto dos ventos mais ferozes daquele tornado, pois ele ocorreu em grande parte do seu ciclo de vida em áreas abertas e no pasto, embora ainda tenha destruído um pouco algumas estruturas, indiretamente. Se tivesse atingido diretamente, com certeza absoluta a gente estaria falando de um EF5, mas nesse caso ele recebeu a categoria EF3. Mas as piores tragédias que esse tornado causou aconteceram nos veículos que ele atingiu, entre a autoestrada 81 e a Interestadual 40. Auxiliando os resgates estava o xerife Doug Green. Ele estava revistando a área em busca de vítimas para o resgate, quando avistou algo em um campo próximo à estrada Rotten Road. Conforme ele se aproximava, ele avistou um embrulho de metal retorcido em meio ao pasto. Ali jazia o corpo do meteorologista Tim Samaras. Seu filho Paul Samaras e o cinegrafista Carl Young foram encontrados no dia seguinte, a cerca de 800 metros de distância de onde eles haviam sido atingidos. Eles morreram quando foram ejetados do carro, mesmo estando utilizando o cinto de segurança naquele momento. Richard Henderson, aquele civil que entrou nessa onda de virar caçador por um dia, pagou caro por essa brincadeira. Sua picape foi atingida mais ou menos perto de onde a Twistex foi atingida, e ele também foi ejetado de seu carro e encontrado a muitos quilômetros dali, pouco depois de ter enviado essa foto a seu amigo. Sua mãe depois reportou que sua picape estava extremamente limpa por dentro, como se tivessem removido tudo que estava em seu interior, incluindo seu próprio filho. Ele adorava assistir a programas de caçadores de tempestades e se arriscava vez ou outra, mas sua sorte havia esgotado, pois se arriscou no maior tornado já registrado na história, e o mais imprevisível. Ele tinha 35 anos e deixou 2 filhos. No total, o tornado havia tirado a vida de 8 pessoas, dentre eles 3 caçadores de tempestades profissionais e com experiência. Isso já demonstra o quão perigoso essa profissão ou hobby pode ser. Tim Samaras era um cara que eu gostava bastante de acompanhar nesses programas de tornados. Ele era um técnico de rádio amador que se voltou para medições meteorológicas, chegando até a trabalhar na Boeing para realizar estudos relacionados a granizo. Ele desenvolveu essas sondas aerodinâmicas que realizavam medições de pressão dentro do tornado. Uma delas chegando a bater um recorde de queda de pressão, registrando uma queda de cerca de 100 HPA em menos de 1 minuto. Uma das medições mais extremas já feitas no interior de um tornado. No caso dessa medição, ele realizou num EF4 que passou por suas sondas próximas a Manchester, na Dakota do Sul, em 24 de junho de 2003. Ele considerava essa interceptação um de seus maiores feitos. Vale lembrar que ele tinha que se posicionar na frente do caminho do tornado, posicionar as sondas e depois fugir. E era exatamente isso que ele estava tentando fazer no tornado de El Reno. Tem um vídeo muito legal que pode se ver ele posicionando a sonda, dando uma olhada no tornado e percebendo uma mudança repentina na direção, e então reposicionando ela, que foi atingida apenas a alguns metros de distância.
Eu lembro de ter assistido esse documentário na National Geographic, quando eu era bem moleque, e depois ter ficado maluco com as fotos que ele fez com a sonda que tinham as câmeras. Eu tinha a impressão de que era o olho do tornado, que dava pra ver por dentro dele, e eu não conseguia encontrar ela na internet de jeito nenhum. Então, entrei no site da NetGeo e procurei o perfil dele e tinha o endereço de e-mail dele lá. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele me apresentando, né? Aí eu pedi pra ele mandar a foto pra mim, né? Tem como você mandar essa foto? Eu não tô achando. Na época, tudo pelo Google Tradutor, né? Que eu não manjava muito de inglês. E pra minha surpresa, ele de fato respondeu, me dizendo muito educadamente pra eu procurar a edição X da revista NetGeo de 2004, que eu ia encontrar a foto nela, já que os direitos da foto estavam reservados pra aquela edição. Mas como era uma época da internet que era mato ainda, e eu não manjava muito dos Paranauê, não cheguei a encontrar e nem tinha onde comprar na internet. Hoje em dia você pode achar até a versão digital dela, mas eu achei uma atitude bacana do cara. Ele parecia uma pessoa gente boa, tipo, devia estar super atarefado e de repente ele vê um e-mail de um moleque de 15 anos do Brasil. Acho que vou responder esse moleque, vai. Eu achei bacana isso daí. Eu fiquei bem triste quando eu fiquei sabendo da morte dele lá em 2013. Eu sempre acompanhei esse cenário de caçadores de tempestades desde meados dos anos 2000, mas com certeza 2013 foi o pior ano. Foram muitos tornados violentos e muitas pessoas perderam as suas vidas naquele ano. Voltando ao assunto, no total esse outbreak entre os dias 26 de maio e 1º de junho gerou um total de 134 tornados, matando 9 pessoas diretamente, sendo 8 só no tornado de El Reno e mais 18 indiretamente ligadas ao tornado, sem contar outras 172 pessoas feridas, e causou um total de 2,3 bilhões de dólares em prejuízos. Esse outbreak aconteceu dias depois do outbreak que gerou o F5 de Moore. Oklahoma é o suprassumo de tornados violentos no planeta. Como eu mencionei anteriormente, esse se trata de um EF3, já que ele não atingiu áreas tão populosas e atingiu poucas estruturas, mas ele chegou a ser considerado um EF5 inicialmente, pelo seu tamanho e intensidade, mas sofreu um downgrade quando os danos foram analisados com mais cuidado. Ainda assim, esse evento virou um marco dentre os caçadores de tornados e uma triste lembrança para aqueles que sobreviveram, de que a natureza jamais deve ser subestimada. Até os mais experientes dos caçadores, que dedicaram suas vidas inteiras ao estudo e à observação das forças das tempestades, aprenderam da maneira mais dolorosa que o imprevisível pode ocorrer a qualquer momento. A tragédia de El Reno foi um lembrete de que, por mais avançada que seja a nossa tecnologia e o nosso conhecimento, a fúria da natureza permanece uma força além do nosso controle. Hoje, um memorial foi construído na West Reno Road, local onde a equipe Twistex foi atingida, para homenagear os 3 caçadores que perderam a vida para essa tempestade. É dito que novos caçadores passam por esse memorial como um rito de iniciação, para que sejam lembrados de que a natureza não é uma entidade a ser dominada, mas uma força que exige preparação e, acima de tudo, reverência. Ao passar por ali, caçadores não apenas lembram os riscos que eles enfrentam, mas também se conectam ao legado daqueles que dedicaram suas vidas para estudar o poder dos tornados. Life is not like before anymore, and all that fun times. I mean, it's like storm chasing for me completely changed, completely. By the time I'm old and retired, I'm hoping to contribute enough that people can take this piece and run with it. Then others, younger people, such as the college students that are participating on this, can take off and then finish out the mission when I'm long gone. Então é isso, pessoal. Espero ter conseguido explicar esse evento com alguma clareza, até porque tem ainda muitos outros relatos que eu deixei de fora para tentar focar nos principais aqui, para vocês terem uma ideia da magnitude desse evento. Eu pretendo continuar a saga dos tornados, mas eu peço que vocês deem sugestões, porque são muitos eventos, e eu gostaria de saber qual que vocês têm mais interesse. Não precisa ser necessariamente sobre tornados, pode ser furacões, vulcões, terremotos e etc. É lógico que eu gosto mais de falar sobre tornados, né, que é o que mais me fascina, mas eu também acompanho outros fenômenos. Mas enfim, sintam-se livres para mandarem sugestões pro canal. A saga continua. Trabalho, gravar, editar, tocar. Tá puxado, mas final do ano é assim mesmo. Eu vou postando sempre que puder, então fiquem ligados. Como sempre, obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Considere deixar um like, se inscrever no canal e deixar um comentário se você gostou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, o que é essencial para eu continuar produzindo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.